Transformações sociais e culturais do terceiro quartel do século XX. Artes, letra, ciência e técnica. Começando pela importância dos polos culturais anglo-americanos. É claro que, durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo era dominado por um clima de caos e desequilíbrio. A Europa encontrava-se debilitada e incapaz de liderar a política internacional, já que o totalitarismo que outrora a sufocara lhe havia abafado as asas criadoras. Porém, já aos Estados Unidos da América, uma das maiores potências do mundo, havia chegado a sua hora de brilhar no que tocava às influências sociais e culturais. Pela primeira vez, os protagonistas das novas inovações não eram as cidades europeias, mas sim as cidades americanas, como Nova York, que viriam a criar das maiores e mais polémicas alterações no mundo da arte. Isto foi impulsionado pelo desafogo económico dos Estados Unidos no pós-guerra. Tal foi o fomento para a fundação de galerias e museus de renome até hoje, como o MoMA, Museum of Modern Art, em 1929. Até hoje, esse museu recebe cerca de 1,5 milhão de visitantes por ano e, segundo o próprio site do museu, as suas instalações são casa de mais de 200 mil obras de arte. E esta é apenas uma das milhares de portas que se abriram para todo tipo de artistas da altura, para um novo mundo com muita mais visibilidade. Isto atraiu vários artistas de todo o mundo a irem para Nova York para poderem dar asas à sua alma artística. Por outro lado, na Europa, em cidades como Berlim, Viena e Moscovo, ao contrário do continente norte-americano, vivia-se um clima completamente opressor das vanguardas, já que Hitler as desprezava e chegavam até a ser apelidadas de degeneradas pelo mesmo. Stalin também partilhava da mesma opinião, apelidando-as de burgueso-fascistas. Isto levou a que grandes estrelas cuja arte era ignorada, como Salvador Dalí, autor de várias famosas pinturas como The Persistence of Memory, e Albert Einstein, gênio matemático e autor da teoria da relatividade que, hoje, é um dos grandes pilares da mecânica quântica, fossem afugentados dos seus países e emigrassem para os acolhedores Estados Unidos da América. Esta grande aglomeração de artistas em Nova York deu origem à Escola de Nova York, que foi a grande impulsionadora da arte no pós-guerra, e é graças a ela que, hoje em dia, devemos as experiências sobre a condição humana nas artes artes e nas letras. Expressionismo abstrato, de 1945 a 1960. O expressionismo abstrato emergiu nos Estados Unidos da América no imediato pós-guerra. A pintura era intuitiva, com formas simbólicas e desconstruídas, e cores vivas e dissonantes. Jackson Pollock e Willem de Kooning foram dois grandes pintores que fizeram trabalhos numa aproximação ao automatismo psíquico dos surrealistas, transmitindo para a pintura imagens que escapavam a um controle racial como os sonhos, os pesadelos e os traumas. Em 1952, um crítico americano, Harold Roseberry, utilizou uma expressão para caracterizar aquele gestualismo de expressionismo abstrato e chamou-lhe de action painting, numa alusão ao ato de pintar o que aquela corrente pretendia documentar. Havia pintores que apenas estendiam a tela no chão e faziam com que a tinta escorregasse das latas perfuradas ou bisnagas, como o pintor Pollock. De seguida, misturavam as tintas com todo o tipo de materiais, espalhando-os com paus e trapos. Aos observadores desta arte, apenas se pedia que foi um movimento artístico surgido na década de 1950 no Reino Unido, mas que apenas alcançou sucesso na década de 1960 nos Estados Unidos. A pop art propunha que se admitisse a crise da arte que se assolava o século XX. Desta maneira, pretendia demonstrar com suas obras a massificação da cultura popular capitalista. Com o objetivo da crítica à sociedade capitalista pelos objetos de consumo da época, ela era representada com cores inusitadas, massificados pela publicidade e pelo consumo, usando como materiais principais gesso, tinta acrílica, poliéster, láxel, produtos com cores intensas, fluorescentes, brilhantes e vibrantes, reproduzindo objetos do cotidiano em tamanho consideravelmente grande, como de uma escala de 50:1, objeto pequeno e depois foi uma vanguarda artística moderna e contemporânea que surgiu nos anos 60 e 70, na Europa e nos Estados Unidos. E como o próprio nome indica, trata-se de uma expressão artística mais escrita nos conceitos, nas reflexões e nas ideias. A arte conceptual tinha como características a crítica ao formalismo e ao mercado da arte, a crítica ao materialismo e ao consumo, a oposição ao hermetismo da arte minimalista, a popularização da arte como veículo de comunicação, a arte mental e reflexiva, o radicalismo e culto à anti-arte,
a ruptura com a arte clássica e formal e o uso de fotografias, textos, vídeos, instalações, performance No espaço de do 20 tipo anos, o mundo teatro e enfrentou dança. 2 guerras mundiais, várias experiências totalitárias e os horrores do Holocausto, e isto colocou para muitos a existência de Deus em causa e a liberdade. Sobre a influência da filosofia essencialista, perguntas como: podemos escolher livremente o nosso caminho? Foram surgindo, dando origem ao existencialismo cristão e ao existencialismo ateu. Mas apenas nos vamos focar no segundo hoje. Segundo a filosofia essencialista, o ser humano é um projeto em construção e as nossas escolhas mudam a nossa vida e não há nada que condicione a nossa existência. Como grandes nomes deste movimento temos Jean-Paul Sartre, que o mesmo dizia: o homem nada mais é do que aquilo que faz a si mesmo. Simultaneamente, esta nova corrente influenciou a literatura e quase sobre todos os tipos de arte. Assim, este movimento incentivou a crítica aos valores tradicionais, como por exemplo, John Paul e a sua companheira estiveram juntos durante anos e nunca se casaram, algo que não era normal na época. Científico e a inovação tecnológica. 1945, e mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, o progresso científico e a inovação tecnológica continuaram a progredir, dando seguimento à evolução iniciada no século XIX. Nessa época, este progresso deu-se graças à expansão da Revolução Industrial. Já no século XX, vemos este avanço como resultante do aumento da concorrência económica, mas também pela competição política entre os Estados, como temos o exemplo dos Estados Unidos e a URSS na corrida armamentista e espacial. Como resultado, viu-se um progresso a nível da energia nuclear, na eletrónica, informática e cibernética, e na medicina e alimentação. O conhecimento acerca da energia nuclear remonta a investigações e pesquisas experimentais iniciadas no século XIX, por parte de físicos como Albert Einstein, Max Planck e Niels Bohr. Estas investigações permitiram avanços científicos que resultaram no uso da energia nuclear em armamento e desenvolvimento de bombas atómicas, como vimos na corrida armamentista entre os Estados Unidos da América e a URSS, que resultou na primeira bomba atómica a ser lançada em Hiroshima, Japão, que teve um caráter imensamente destruidor. Porém, em 1951, com o discurso Eisenhower sobre o perigo do uso desta energia em armamento, este apela à sua utilização de uma forma mais segura, procurando fazer com que a energia nuclear seja unicamente utilizada para a produção de eletricidade. Assim, começaram a procurar produzir eletricidade que alimentasse embarcações militares, o que levou em 1954 ao lançamento do primeiro submarino nuclear da Marinha dos Estados Unidos. A partir da década de 60, por todo o mundo surgem instalações de reatores nucleares para a produção e comercialização de eletricidade. Mas acabaram por ocorrer graves incidentes, como o caso mais grave em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, quando um dos reatores sofreu uma explosão, permitindo a libertação da radiação nuclear em grande quantidade, resultando em um número eletrónica, informática e cibernética. A eletrónica, bem como a informática e cibernética, sofreram um enorme desenvolvimento que permitiu várias descobertas tecnológicas importantíssimas ao longo do século XX. A nível da eletrónica, esta dividiu-se em 4 gerações. A primeira geração, em 1946, conhecida por ENIAC, funcionou como uma calculadora gigante que ocupava grandes dimensões devido ao uso de válvulas eletrónicas. A segunda geração, em 1958, conhecida por IBM, utilizava menos espaço graças ao surgimento do transistor. A terceira geração, em 1964, conhecida novamente por IBM, tinha computadores de menores dimensões, já que estavam equipados com chips, também chamados de circuitos integrados, que lhes reduziam o tamanho e permitiam uma maior capacidade funcional. E por fim, a quarta geração, em 1975, conhecido por Altair, que permitiu a criação de computadores pessoais, PC, mais pequenos do que os da terceira geração, por consequência da descoberta do microprocessador ou microchip. Para além destas descobertas, também se descobriu o laser, em 1960, com aplicações medicinais, militares e como suporte de imagem e de som. Todos estes avanços foram feitos por parte dos Estados Unidos da América. Com estes avanços eletrónicos, a informática acabou por ser influenciada e novas descobertas deram-se, como a aceleração dos cálculos, armazenamento, recuperação e distribuição de informação. Assim, quando os computadores em 1980 já estavam mais avançados e permitiam uma execução mais rápida de várias funções, foram utilizados na administração estatal, gestão contabilística, controle de processos industriais, entre outros. A eletrónica e a informática em união tiveram um enorme papel no desenvolvimento e criação da inteligência artificial e, consequentemente, a expansão da cibernética. Tal permitiu a produção de robôs, que se dividiu em 2 gerações.
A primeira geração, em 1952, com robôs eletromecânicos capazes de fazer movimentos simples como mover um braço. E a segunda geração, em 1972, com robôs equipados com comandos eletrónicos, capazes de cumprir atividades a nível industrial, como pintar automóveis, parafusar peças, entre Graças outras às habilidades. pesquisas bioquímicas do século XX, houveram grandes progressos na medicina e na alimentação que ajudaram a aumentar a esperança média de vida. A descoberta em 1953 da estrutura do ADN e do código genético foi uma das grandes e interessantes investigações do século. Para além das grandes descobertas na medicina, os progressos também afetaram a alimentação, pois com as descobertas conseguiram descobrir novas técnicas e avanços no cultivo e como acelerar o crescimento, ter maior rendimento e resistência a pragas, ajudando até a solucionar muitas das carências alimentares. Apesar de muitos malefícios terem sido associados ao progresso científico, a verdade é que o balanço final da evolução científico-tecnológica acaba por Passando ser agora para os acentualmente mídia e hábitos socioculturais, os novos centros de produção cinematográfica. Na década de 50 do século XX, a indústria cinematográfica americana enfrentou o obstáculo das perseguições de que realizadores e atores eram vítimas, já que, nesta altura, se iniciava a Guerra Fria e os americanos eram obcecados com possíveis infiltrações por parte dos soviéticos. Pondo tais desafios à parte, os fantásticos filmes a cor que eram projetados em grandes ecrãs panorâmicos e as superproduções musicais, com canções e coreografias incorporadas, contribuíram para tornar a magia do cinema em algo eterno. Foi nesta altura também que Hollywood ganhava a sua grande fama cinematográfica. Hollywood investiu em várias temáticas socioculturais, mais direcionadas para o grande público que frequentava os cinemas, os adolescentes. Com isto, vários filmes sobre a adolescência foram realizados durante esta década, como por exemplo Rebel Without a Cause, em 1955, com o famoso James Dean, Not of This Earth, em 1957, Going Steady, em 1958. Outros países de outros continentes tentavam seguir os passos de Hollywood. Na Índia, nos estúdios chamados Bollywood, criou-se um tipo de cinema-espetáculo que narravam discórdias entre famílias, amores proibidos e peripécias históricas, que pretendiam transmitir os anseios de uma nação acabada de se tornar independente. Já no Japão, o cinema ultrapassou as barreiras do Ocidente com o filme Às Portas do Inferno, em 1950, que revelava uma reflexão sobre a identidade da nação. O cinema brasileiro também floresceu nos anos 60, tendo Glauber Rocha como seu maior representante. A Europa também foi berço de realizadores icónicos e de importantes movimentos cinematográficos. São exemplos a Suécia, com Ingmar Bergman, responsável pela exploração de temáticas, que desenvolveu o cinema neorrealista, que adotavam cenários naturais na sua realização, não se preocupando com uma postura profissional e abordando os problemas de gente comum. Os nomes mais salientes desta altura foram Roberto de Rossellini e França, que criou um movimento cinematográfico chamado Nouvelle Vague, que defendia o cinema como uma arte. Era dirigido ao público jovem e intelectual e já não se focava em sentimentalismo. A arte do cinema foi abordada por uma grande variedade de países, dando origem a vários festivais de prémios, e o cinema continuou, no terceiro quartel do século XX, a atrair e despertar carreiras e paixões, ganhando assim Passando agora para o impacto da televisão e da música no cotidiano. As primeiras experiências televisivas tiveram lugar ainda na década de 30, em países como os Estados Unidos da América, a França e a Alemanha. No entanto, com o grande conflito da Segunda Guerra Mundial, essas experiências foram estagnadas, pelo que apenas após o fim do conflito foi possível dar continuação a este processo. Foi nessa altura que a televisão se juntou ao cinema e rádio. As primeiras experiências televisivas tiveram lugar ainda na década de 30, em países como os Estados Unidos da América, a França e a Alemanha. No entanto, com o grande conflito da Segunda Guerra Mundial, essas experiências foram estagnadas, pelo que apenas após o fim do conflito foi possível dar continuação a este processo. Foi nessa altura que a televisão se juntou ao cinema e rádio. Os Estados Unidos tiveram sempre um passo à frente no que toca a progressos tecnológicos que tornaram a televisão mais atrativa. Aliás, é lá que existem mais aparelhos por habitante. Desde cedo que a televisão se assumiu como bem privilegiado de entretenimento. As comédias estereotipadas, com os risos gravados como fundo sonoro, séries dramáticas, telenovelas, são tudo programas que garantem audiência, e a sua expansão e influência mundial ajudaram a espalhar a ideologia do American Way of Life. Para além do entretenimento, a televisão também assumiu o papel de informadora da população, encarregando-se de dar as notícias mais importantes da época, como os primeiros passos do homem na Lua em 1969. Aproveitando-se do grande poder lá concentrado, os políticos também não dispensaram o uso de programas televisivos nas suas campanhas, e o impacto da televisão nos comportamentos eleitorais ficou marcado pelas eleições presidenciais americanas de 1960, quando Kennedy conquistou a sua vitória. A Guerra do Vietnã deveu o seu desfecho à televisão, quando as imagens chocantes do cenário de guerra chegaram às televisões americanas, o que comoveu a população e incentivou a que o conflito chegasse a um fim. Com o seu extremo poder e capacidade de manipulação, a televisão tornou-se a mídia mais satisfatória da população até ao final do século XX. O mundo da música presenciou mudanças radicais a partir dos anos 50.
Com o aparecimento do rock and roll, as gerações mais novas vivenciaram uma autêntica revolução musical. O rock and roll é um estilo de música que surgiu nos Estados Unidos entre o final dos anos 40 e o início dos anos 50 e tem raízes nos estilos musicais como, por exemplo, o country, blues, R&B e gospel, e rapidamente se espalhou pelo resto do mundo. O instrumento mais comum neste estilo é a guitarra, que está presente em todas as bandas e em todas as músicas que podemos ouvir, podendo esta possuir um único instrumentista ou dois com funções diferentes, como por exemplo o guitarrista base e o guitarrista solo. Este estilo de música acabou por se tornar um símbolo de rebeldia para as gerações mais novas. O primeiro artista a ter sucesso neste estilo foi Bill Haley, que pode ser visto no documento 23A, com a música Rock Around the Clock em 1955. Tal como podemos ver, este novo ritmo de música consegue fazer com que qualquer pessoa se sinta animada e, em comparação às músicas mais famosas dos anos 40, toda a gente ficou extremamente cativada por este novo estilo. No ano seguinte, em 1966, emergiu a primeira superestrela do rock and roll, o icónico Elvis Presley, também conhecido como o Rei do Rock. A sua música mais conhecida é a Jailhouse Rock e marcou muitas gerações. Observando o documento 23D, podemos ver que Elvis Presley tinha um estilo peculiar e, sem sombra de dúvidas, um prazer enorme a cantar. Ficou conhecido pelos seus movimentos de ancas, considerados por muitos e muitas bastante sexuais, algo que por um lado era estranho para quem via pela primeira vez, mas acabou por conquistar os olhos e os corações de todo o mundo. Tudo parecia estar normal, até que em 1962 apareceu a banda que revolucionou a indústria musical e que criou as bases do rock que conhecemos hoje em dia, os Beatles. Com inúmeras músicas icónicas e que provavelmente todos nós conhecemos de algum lado, como por exemplo a Hey Jude, Here Comes the Sun e Come Together, o grupo britânico encheu estádios em todo o mundo. Outro grupo britânico que teve bastante importância foram os The Rolling Stones. Eles introduziram novas maneiras de tocar guitarra, instrumento que, tal como já foi referido, é fundamental para este estilo de música, e os Stones são ainda considerados um dos grupos musicais mais famosos e bem-sucedidos da década de 60, a seguir aos Beatles. Paralelamente à invasão britânica nos Estados Unidos, artistas como Bob Dylan, Suzy Quatro e Donovan, conhecidos pelos seus hits mais famosos Knocking on Heaven's Door, Candy Cane e Season of the Witch, respectivamente, promoviam a aproximação do rock à música folk e muitas das suas músicas faziam uma crítica social e política. Por exemplo, a música Season of the Witch, de Donovan, retrata a tensão sentida durante a Guerra Fria e, tal como o nome indica, a caça às bruxas que aconteceu nos Estados Unidos durante este período. Assim, o rock tornou-se uma forma de expressão e uma forma de contestação juvenil. A partir do Mundial, os Estados Unidos fascinaram o mundo inteiro com a sua prosperidade económica e com a sua sociedade de abundância, avanços tecnológicos e dinamismo artístico e cultural. Graças ao cinema, à música e à televisão, os valores do American Way of Life, representado no documento 24A, foram difundidos. A população tinha agora a possibilidade de ter uma casa individual, uma cozinha repleta de eletrodomésticos e um carro na garagem. As donas de casa sentiam-se mais aliviadas no que toca à escravatura do lar, visto que tinham agora cafés solúveis, sopas instantâneas e comidas previamente cozinhadas. Para além disso, o fast food e a Coca-Cola começaram a ser consumidos um pouco por todo o mundo, tanto que até A aos dias de terceirização hoje... da sociedade. Como já foi estudado anteriormente, de 1945 a 1975 deu-se os 30 gloriosos, 30 anos de prosperidade económica interrompidos pela crise de 1975. Apesar desta pausa, o crescimento económico continuou e viu-se uma grande alteração na estrutura económica social, ou seja, na estrutura pelo setor agrícola. Este sofreu uma enorme perda de população devido à mecanização da agricultura graças aos avanços industriais. Assim, este setor evoluiu bastante graças à pesquisa agronómica e zoológica, que permitiu um maior conhecimento agrícola, e a maior utilização de adubos e práticas de irrigação, que aumentaram a produtividade. Com isto, ao longo do século XX, vemos uma diminuição da população ativa a empregar o setor secundário, indústria, apresentou um aumento de população ativa, graças ao êxodo rural e imigração, que levavam um grande número de população para as cidades, na procura de oportunidades de emprego, acabando empregadas nas indústrias. Com isto, aumentou o ritmo de trabalho e, consequentemente, o setor terciário, comércio e serviços, foi o setor que sofreu o maior aumento de população ativa, ultrapassando em grande número o setor secundário. Dá-se assim o fenómeno da terceirização da sociedade e economia.
Com a maior facilidade de acesso ao ensino, aumentou o número de população ativa qualificada, o que levava a maior número de população a integrar o setor terciário. Os anos 60 foram repletos de contradição. Por um lado, elogia-se a prosperidade e, por outro, critica-se o individualismo e a desumanidade. E, para além disso, lida-se com a enorme tensão de que um possível terceiro conflito mundial possa surgir a qualquer momento. No meio de tanta inquietação, muita gente acaba por procurar uma luz que os possa orientar face a todos estes problemas. E assim a Igreja Católica procura adaptar-se aos novos tempos que se viviam e, consequentemente, foi realizado o Concílio Vaticano II entre os anos de 1962 e 1965. Foi iniciado graças à ação do Papa João XXIII, que pode ser observado no documento 26b, e terminado sob o pontificado do Papa Paulo VI, onde se abordaram questões como a Guerra Fria, paz, desigualdade e outros assuntos relacionados com a Igreja Católica em si, tais como a língua que seria utilizada nas oratórias das missas, ou seja, abandonou-se o latim e foi adotada a língua nacional de cada país onde se realizava a missa. Para além disso, e ainda se deu lugar ao ecumenismo, ou seja, o movimento que procura a união de todas as igrejas cristãs, foi considerado crucial para o processo de entendimento entre os homens. Os resultados deste movimento não foram de todos aqueles que se esperavam, visto que a Igreja Católica se manteve conservadora, algo que levou a uma enorme vaga de descristianização. Assim, muitas outras causas e assuntos foram discutidos durante este período de tempo, tais como a igualdade entre brancos e povos de cor, igualdade de géneros, liberdade sexual, a reforma do sistema educativo, o pacifismo e ainda a proteção ambiental. A ecologia é até aos dias de hoje um tema bastante discutido. A partir dos anos 60, muitos foram aqueles que se aperceberam do alto preço a pagar pelos processos tecnológicos. Foram presenciados acidentes em centrais atómicas, contaminações químicas mortais com graves consequências para o planeta Terra e ainda o superpovoamento do mesmo. Tudo isto levou a uma enorme vaga de conscientização no que toca a experiências nucleares, poluição e esgotamento de recursos naturais. Face a estes problemas, foi possível observar a criação de um conjunto de organizações ambientais, tais como a Greenpeace, com o objetivo de controlar o crescimento económico e garantir a proteção ambiental. Desta forma, foi possível presenciar o nascimento da ecologia. Devido ao período do Baby Boom, fez com que, nos anos 60, houvessem muitos jovens que queriam mudanças e não queriam a mesma vida que os seus pais tinham levado. Começaram então os movimentos de contestação, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, os jovens de esquerda revoltavam-se contra a guerra do Vietnã e o sistema capitalista nas suas faculdades. Na Europa, e nomeadamente em França, houve um período chamado Maio de 68, onde estudantes universitários protestaram por melhores condições na universidade e contra o sistema capitalista americano. Este movimento teve tanto impacto que originou greves de fábricas. Voltando para os Estados Unidos, nos anos 60, os negros ainda não tinham os mesmos direitos, não tinham acesso a cargos públicos, não podiam comprar nem arrendar casas e não tinham o direito de votar, entre outros. Certo dia, Rosa Parks foi presa por não dar o seu lugar a um branco e isso impulsionou o movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Neste país era permitida a segregação racial e havia separação dos brancos e dos negros em quase todo o tipo de serviços. Martin Luther King, um pastor protestante, discursou o seu mais conhecido discurso I Have a Dream, que acabou com as diferenças entre os brancos e os negros, pelo menos a nível jurídico, em 1964. Sendo a década dos anos 60 marcada pela presença dos jovens, foi criada os hippies, que eram contra a sociedade de consumo e contra a guerra do Vietnã, e defendiam que devemos ter uma comunhão total com a natureza. Estes, que provinham de cidades como Los Angeles e São Francisco, defendiam a liberdade sexual, do amor livre e eram a favor da paz. Eram pessoas despreocupadas com a sua roupa, usando sempre roupas coloridas, diferentes e velhas para reforçarem a sua ideia contra a sociedade de consumo. Por fim, e não menos importante, a afirmação dos direitos da mulher ainda não eram iguais e por isso houveram várias manifestações e protestos a lutar por igualdade. As mulheres pediam igualdade jurídica. Em muitos países, a mulher era vista como inferior, estando a cargo do marido, igualdade salarial, direito ao voto, mais representação no mundo do trabalho, entre outros. Como grandes nomes deste movimento, tivemos Olympe, que escreveu uma Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Como exemplo português, não nos podemos esquecer de Beatriz Ângelo, a primeira mulher portuguesa que votou.